Oi, oi, meus diamantes! Bem-vinda para a live de terça. Gente, eu tô achando que a semana tá passando tão rápida. Essa é uma sensação só minha. Eu pisco o olho, já é terça, pisco o olho, já é quinta. Não sei, acho que eu tô muito corrida aqui, né? Com o bebê, pediatra, fisioterapeuta. Essa semana a gente fez exame, foi no cardiologista, é muita coisa. A sensação que tá passando correndo. Bem-vindos, vão chegando. Gente, a live de hoje vai ser muito legal mesmo, porque a gente vai fazer uma live estilo um teste. Então eu trouxe aqui 6 atitudes, né, muito comuns em pessoas ansiosas, que geralmente a gente não para refletir e ver o quanto que isso contamina a nossa mente, nos deixa inseguros e ansiosos. Então a gente vai ver aqui quem é que fecha esses 6, 5, 4, enfim, no fim da live eu quero que vocês me falem, né, quantos pontos aqui, quantas dessas atitudes você identificou, né, de 0 a 6. Dri, não identifiquei nenhuma. Maravilha, top, top, top. É difícil, gente, não identificar nenhuma, porque assim, são realmente atitudes que a gente aprende, sabe, socialmente, a gente é muito estimulado, inclusive, a tê-las. Então, é natural que a gente tenha um certo nível de ansiedade. É claro que ao acúmulo, né, quem acumula muito dessas atitudes, acaba se tornando muito ansioso, né, e isso gera um adoecimento, né, enfim. Então, eu quero hoje que vocês tenham conhecimento dessas 6 atitudes, para que vocês possam aí identificar o grau de ansiedade que vocês estão, tá bom? Combinado? Então, vou pedir um favor para vocês, gente. Manda aí aviãozinho, tá? Essa live para alguém que você gosta, para alguém que tem reclamado que tá ansioso, que tá inseguro, que tá passando por uma situação difícil, né? A gente sabe que na hora que a gente passa por desertos na vida, dificuldades na vida, a nossa mente, né, fica ainda mais sensibilizada. Então, se a gente já vem ali carregando, né, uma mente enfraquecida, né, fragilizada, ansiosa, na hora de uma crise, isso explode, né? Essa mente explode. Então, mande aí, né, essa live pra alguém que você gosta. Quem sabe essa pessoa também não vem aqui identificar. Se de 6 eu tiver 10. Não, Beta, hoje não vai ter essa opção, tá bom? O máximo hoje é 6, tá? Então, esse é o teste. Tô super animada hoje, tá, gente? Então, vai ser uma live bem energizada. Quero que, como todas as outras lives, vocês saiam daqui bastante conectados, lembrando, né, gente, que toda consciência que a gente toma, né, num processo de autoconhecimento, não tem que servir pra gente se agredir, se culpar, se agredir, se desqualificar. Ai, tá vendo? Olha aí, eu fazendo isso daí, como eu sou besta, como eu, né, que idiota que eu sou, que burra que eu sou, não dou conta de... Não, gente, calma. Ninguém escolhe ser destrutivo. A autodestrutividade, né, o fato da gente ter atitudes tóxicas, né, pensamentos destrutivos, desqualificativos, negativos, pessimistas, isso não é uma escolha autêntica. Isso é a denúncia, né, de dores que a gente carrega. Então, não adianta de nada, a gente usar dessas consciências para se agredir. A gente tem que usar dessas consciências para aprender a se amar, para aprender a se proteger, para desenvolver novas atitudes, tá? Combinado? Todo mundo tá aqui, combinado, que não vai usar disso contra si próprio. Inclusive, tem tudo a ver com a frase que eu trouxe, né, pra começar, pra abrir nossa live, que é de Jung. Eu amo essa frase. Ele fala assim: mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais admirável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim? Sou eu mesmo e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar. Então tá, resumindo, porque é um textinho grande esse, né? Resumindo, o que ele fala é: o que acontecerá quando eu descobrir, né, que o inimigo, meu maior inimigo, mora em mim, sou eu, e que ele mendiga meu afeto, né? E que no fim das contas, o grande aprendizado é que a gente precisa amar esse maior inimigo, para que a gente possa curá-lo. Então a cura, né, dessa autoagressão, dessa autodestrutividade, que é a origem da insegurança e de uma mente ansiosa, vem do afeto, né, e não de mais agressão. Então, se você entra aí num redemoinho de autoagressão,
E aí, mesmo quando você começa a ter autoconsciência, ou seja, você começa a entender os seus processos, a entender, né, que você se agride, que você se abandona, que você se desqualifica, e você usa dessa consciência para continuar se agredindo e desqualificando, você tá no looping. Você continua no looping. Então, a gente tem que usar dessas consciências para exatamente trazer pra gente novas possibilidades, né, de se tratar, pra gente estar prestando mais atenção em nós mesmos, né, pra gente poder ressignificar o que é falha, né, por que eu me agrido tanto diante de uma falha, né, o que é rejeição, por que a rejeição do outro me faz eu me sentir tão mal, né, porque na verdade eu tô ali absorvendo e projetando uma insegurança minha. Quando eu tenho uma autoestima, a rejeição do outro se torna amenizada. Você só sente a dor de não ter ali perto de você aquela pessoa que você gosta, mas você não usa daquela rejeição para definir você como insuficiente para ser amado, né? Como inferior, que é muito que a gente faz quando tá com uma baixa autoestima e é rejeitado. Enfim, então esse lugar de acolher o inimigo parece uma contradição, mas é o caminho da cura. A gente precisa acolher e amar o maior dos nossos inimigos, que somos nós mesmos, para que a gente possa, então, começar a caminhar para o nosso lado, né? Para que sejamos, então, nossos melhores amigos e não inimigos, tá bom? Então, essa frase pra gente começar, porque todas essas atitudes, né, gente, vai mostrar pra vocês o quanto que tem nelas, por trás delas, uma baixa autoestima, tá? Uma insegurança do seu valor, tá bom? Mas a gente vai trabalhar uma por uma juntos. Então vamos lá, meu povo, peguem, quem quiser pegar papelzinho, caneta, pode pegar, anotar, tá? Pra não perder as contas. Uma coisa que eu dou muita dica, assim, inclusive nos meus grupos de terapia, é uma coisa que a gente exige, na verdade é até uma exigência, que é o quê? Traga papel e caneta. De preferência, gente, um caderno, porque papel é aquela coisa, né? Você anota uma coisa aqui, daqui a pouco tem um papel ali, um papel aqui, e às vezes a gente vai escrever coisas mais profundas. Então é importante que esteja num lugar protegidinho, né? Um caderninho que você deixa ali guardado, seguro, perto de você. Mas é muito legal, por exemplo, nesse tipo de live, né? Qualquer live que eu faço aqui, que todas são muito de autoconhecimento, vocês terem um papel e uma caneta. Porque às vezes a gente tem um insight. Olha, é por isso que eu faço isso comigo. Olha, eu fiz isso hoje comigo. Olha, eu tô agindo dessa forma. E por que a gente traz muito o eu pra terapia? A gente acolhe, né? A gente tem empatia e acolhimento pelas dores, pelo entendimento do que os outros fizeram com a gente. Mas na terapia a gente entra muito em contato com o eu, porque é o que a gente tem poder. É o que a gente tem poder, né? Então, é aqui no eu que a gente tem poder de transformar, inclusive, o que a gente sente sobre aquilo que as pessoas fizeram com a gente, né? Então, se eu tive lá uma rejeição, e isso até hoje me corrói, me deixa angustiado, me deixa... Tem como a gente voltar no tempo e essa rejeição não acontecer mais? Não tem. Tem como você fazer essa pessoa não fazer essa rejeição com você? Também não tem, é ela, é quem ela é. Isso vai deixar de doer? Não vai. Não é sobre não sentir dores, né? Autoconhecimento não é sobre a gente não sentir dores. Só não sente dor que não tá vivo. Dor faz parte da vida. Mas é sobre como desenvolver boas ferramentas emocionais, mentais, uma boa autoimagem, uma boa relação consigo, para que você possa sofrer só o necessário. Porque o que faz as dores ficarem ainda muito piores na vida é porque a gente usa dessas dores para nutrir as nossas neuroses, as nossas inseguranças. Então, se eu já tenho lá a certeza de que eu não sou boa o suficiente e eu recebo uma crítica, pronto, aquilo acaba comigo. Eu não sinto só como uma crítica, aquilo pesa na minha vida, né? Eu reforço, tá vendo como eu sou insuficiente, tá vendo como eu sou incapaz, entende? Então, é muito importante, né, gente, a gente tomar prestar atenção, usar o caderno pra gente ficar anotando essas coisas, porque isso ajuda a gente a entrar num processo mais ativo. O que acontece? A gente tem uma zona de conforto, né? Eu adoro quando eu falo zona de conforto, eu falo assim, que zona de conforto o quê? Eu só sofro nesse lugar, eu tô aqui sofrendo, isso não é nada confortável. Gente, zona de conforto não é sobre ser confortável, é sobre onde você se adaptou, é a forma que você se adaptou a se ver, a ver a vida, que geralmente é uma forma negativa, que geralmente é uma forma destrutiva, mas que de alguma forma a gente tem dificuldade de sair, porque a gente sobreviveu, a gente teve o mínimo ali.
né? Então, ser vítima, me ver como incapaz, insuficiente, é dolorido? Muito, muito. Se ver sem saída, se ver incapaz diante da própria vida, é a pior dor que você pode sentir, né? E se você ainda vive uma situação difícil, aí pronto, junta, nutre, né? Esse sentimento de que tudo de ruim acontece pra mim e eu não tenho solução, agora eu sou incapaz, não tenho o que eu fazer. Esse é uma dor muito grande. Então, se eu tenho esse olhar sobre mim, né? E eu não entendo que é esse olhar que me faz sentir toda aquela dor, eu continuo refém daquilo. Só que esse olhar de vítima, de alguma forma, me deu coisas, me garantiu coisas. Porque aí eu me vitimizo e eu não me responsabilizo por algumas coisas que são difíceis pra mim, porque responsabilidade é difícil, não é uma coisa simples. Também é dolorido. É dolorido, só que é poderoso. É dolorido, só que é construtivo. Então não é a dor da vítima que é dolorido e é destrutivo e não tem saída, né? Então eu não consigo tomar responsabilidade. As pessoas acabam fazendo muito por mim por uma questão de dó. Mas é muito triste você receber as coisas na sua vida por dó, né? É muito triste isso. A gente deveria receber as coisas por afeto, né? E não por dó. Mas esses são ganhos desse sobrevivente que se vê como vítima. Então, a zona de conforto, gente, é esse lugar de sobrevivência, é do mínimo. É o mínimo. Então, é doído mesmo, é péssimo, tá lá. E a intenção é essa, que a gente saia. Então, o que eu sempre falo pros meus clientes, sessão de terapia não vai resolver tudo. Sessão de terapia é como se fosse assim, ó. O seu personal te passa uma série de exercícios. Ó, esses exercícios aqui que você tem que fazer. Só que não adianta ele te passar e você fazer um dia. Não adianta. A tendência é que você começa a parar de novo e entrar para sua zona de conforto. Então, para que serve a gente escrever? Porque quando a gente escreve, a gente absorve mais. E aí a gente vai para o nosso dia a dia mais atento. Isso é um exercício mental, gente. É mental. Hoje a gente tem um monte de pesquisa mostrando o quanto que isso é fisiológico. As memórias, como os nossos neurônios se acoplam, o que tem ali de antigo, né? O que precisa ser renovado. Então, existe um caminho. Como é que a gente trata, por exemplo, o transtorno do pânico? A gente vai trabalhando para que essas crises se distanciem. Porque quanto mais próxima a pessoa tem a crise, a tendência é que qualquer coisa se torne gatilho. Aí então a gente quer distanciar essas crises. A gente usa medicação, a gente usa terapia para distanciar essa crise, para que com o tempo essa mente consiga construir novos caminhos, novas possibilidades de percepção, de autopercepção e de percepção sobre a vida. Entende? Então, gente, ó, usar a munheca, tá? Isso me ajudou muito. Eu tenho aqui, depois se vocês quiserem eu posso trazer. Cadernos e cadernos e cadernos. Escritos de anos e anos de terapia. E às vezes eu ainda vou lá, ó. Nos momentos de maior crise, ansiedade, angústia, eu vou lá e, ó, leio, me lembro de quem sou eu, me lembro das minhas dores, o que eu preciso acolher, o que eu preciso cuidar, o que eu preciso ter atenção. Então, não vai mudar se a gente não se envolver. A gente precisa se envolver. O meu compromisso com vocês é estar aqui sempre postando, né, reflexões, muitas vezes reflexões até mais profundas, mas a intenção é essa, né, que vocês leiam e sejam impactados de alguma forma. É estar aqui com vocês nas terças e quintas, trazendo temas, né, importantes para esse processo, né, de autoconhecimento e de desenvolvimento do amor próprio, porque a minha linha, que é humanista, tem total convicção, né, de que é essa reprogramação da relação consigo que transforma a sua vida, que é o grande transformador da sua vida, né? Tenho aqui também o meu afeto por vocês, né? Então sempre que possível eu tô respondendo vocês, eu tô me conectando com vocês, eu tô ensinando vocês, né, a serem afetuosos com vocês, né? Tem também os vídeos que eu posto, usufruam disso, tá, gente? Usufruam. Eu posto aqui às vezes, ó, tem 15 pessoas, né? Jogo lá pro YouTube, aí o pessoal assiste mais, mas usufrua. Tá? Usufrua, porque às vezes a gente fica pensando assim, mas eu não tenho dinheiro pra pagar uma terapia, mas eu não gosto de ler, mas hoje em dia tem tantas alternativas. É claro que um vídeo, gente, não vai substituir uma terapia, mas já é um movimento, Pode transformar muito a sua mente, muito, tem que se envolver, tá? Dedicação, você merece essa dedicação. Então vamos lá, agora que a gente já tá com uma livezinha mais cheia, vamos para o teste. Quem não
assistiu essa parte, hoje vai ser um teste de 6 itens, tá? Eu vou falar quais são as atitudes que geram mais ansiedade, que deixam a gente mais inseguro na vida, tá? Vocês vão anotando aí quantos que vocês se identificam desses 6, tá? Depois eu quero saber a resposta de vocês. E aí eu vou explicando, tá? E vocês vão me dando retorno aí de quantos que vocês estão se identificando, beleza? É isso, é um empurrão pra começar. E assim, eu recebo feedbacks assim incríveis, de pessoas falando, Dri, eu tomei consciência disso, de análises completas, sabe? Percepções completas. Então, é uma grande ajuda, gente. Só que a gente tem que se envolver, né? É até onde eu posso ir na sua vida, né? Até onde eu posso ir na sua vida. E o resto é uma coisa que você tem que fazer por você. Então, vamos lá, gente. Primeira atitude, que eu já falei muito. Eu falei pra vocês que eu tava animada. Quando eu tô muito animada, é horas de fala. Eu já vi aqui, gente, que vocês comentaram algumas coisinhas. Eu vou tentar responder mais pro fim, tá? As perguntas podem ir mandando, só pra gente não perder aqui o fio da meada. Então, vamos lá. Primeira atitude, tá? Que gera mais ansiedade. Se manter em relacionamentos tóxicos. Gente, o que são relacionamentos tóxicos? Relacionamento tóxico é uma pessoa que me frustra? Não. Frustração é normal e é esperado. Toda relação frustra. Não é função do outro te agradar o tempo todo e nem função sua agradar o outro o tempo todo. A relação não serve pra um te salvar ou você salvar o outro. Serve pra gente compartilhar. A gente tá aqui de igual pra igual e a gente tem uma troca. E tem hora que eu tô disponível pra você, tem hora que eu não tô, tem hora que você tá disponível pra mim, tem hora que você não tá, né? Tem hora que eu acerto, tem hora que eu erro, tem hora que você acerta, tem hora que eu erro. Aí a questão aqui dessa relação ela tem conversa, ela tem respeito, né? Ela tem intimidade, conexão, aprofundamento, a gente conversa, a gente se sente seguro nessa relação, né? Isso é o que gera uma relação saudável, né? Então vai ter frustração, toda relação tem. Então o que é uma relação tóxica, gente? Relação tóxica é uma relação que te faz sentir culpada, né? Quando você não faz o que o outro quer. Deixa eu só ver aqui, que desligou meu computador? Ah, não, pronto. Que te faz... Gente, vocês estão vendo que eu tô coçando meu olho? Acho que entrou alguma coisa aqui no meu olho e eu tô tentando coçar sem borrar o meu delineador pra eu não virar um pandinho aqui. Pronto, acho que melhorou agora. Então, o que é uma relação tóxica? Uma relação que faz você se sentir culpada. Uma relação que te manipula, que desqualifica seus sentimentos, né? Que te agride de alguma forma, te desrespeita, né? Uma relação que faz você se sentir mal. Ai, Dri, mas eu não sei exatamente analisar. Uma relação que faz você sempre se sentir mal, aquela pessoa que sempre vem com uma crítica, aquela pessoa que você sempre sente que ela tá sempre querendo tudo que você faça pra ela, nunca tem espaço pra você dentro dessa relação, aquela relação que faz você se sentir inferior, ou faz você se sentir responsável por aquela pessoa, então você sempre tá com culpa, ou você se sente pisando em ovos, né? Essa é uma relação tóxica, que é uma relação que provavelmente, né, existe manipulação, desqualificação, agressão psicológica, tá? Tem aquelas agressões que são, ou aquelas relações tóxicas que são muito claras, né, gente? Então, aquela relação que só te critica, nunca te qualifica, nunca te elogia, nunca, né, é sempre negativo. Ou aquela relação que tá sempre te exigindo, te sugando, te demandando, sabe? Então, essas são... Ou aquela relação de uma pessoa que tá sempre te controlando, falando pra você o que você tem que fazer, o que você tem que... Essas são as complementariedades, né? Uma relação onde um salva é porque tem um outro, né, que é vítima. Então, só existe um salvador se existe uma vítima. Então, essa é uma relação tóxica pros dois. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas não percebem. Por quê? Porque é uma complementariedade. Então, eu quero ser salvo, eu quero salvar alguém, pra eu me sentir útil e necessário na vida, né? Porque esses dois comportamentos são de duas pessoas inseguras. Então, a gente se complementa. Só que isso faz mal pros dois, porque um fica sobrecarregado, né? E sem tempo para si mesmo. Porque tá ali sempre salvando o outro, sempre resolvendo o outro, do outro. E o outro fica sem poder na vida, incapaz na vida. Já que é uma pessoa que está sempre sentindo que depende do outro, que precisa do outro, tá? Então, relacionamentos tóxicos, gente, aumenta a nossa ansiedade. Por quê? Porque acaba alimentando, nutrindo as nossas inseguranças. Então, por exemplo, eu tô ali insistindo numa amizade com uma pessoa que é indisponível.
que não me responde, que não quer me encontrar. Ou num relacionamento, né? Tô ali querendo ficar com um cara que não me responde, que não tá afim, que ou é confuso, tem hora que quer, tem hora que não quer. Isso é uma relação tóxica, confusão, você não sabe bem, você não se sente seguro naquela relação, porque você não sabe se aquilo é seguro ou se daqui a pouco a pessoa vai te abandonar. Então veja, relacionamentos tóxicos, relacionamentos que te fazem mal, eles nutrem muito das neuroses que você já carrega. Então você já vem muitas vezes da vida com traumas de rejeição, de abandono, de desqualificação. Então você já vem com o sentimento de que você é insuficiente, de que você precisa dar conta de tudo, de que você não pode nunca falhar. Aí você vem com o sentimento de que eu tenho que ser perfeita pra poder ter valor. E aí você tá do lado daquela pessoa que tá sempre te criticando, sempre te desqualificando, sempre te diminuindo. Isso vai aumentar a sua ansiedade, né? Ou você vem lá de um histórico de abandono. Aí você tá ali insistindo numa relação de alguém que tá sempre te abandonando. Que hora te dá, hora não te dá. Que tá ali, ou te dá o mínimo, migalhinha. Você tá nutrindo. Aí qual é o sentimento dessa pessoa que é abandonada? Eu não sou boa o suficiente pra ser amada, tem alguma coisa de errado comigo. Então é uma exposição, gente. A gente acaba se expondo pra feridas que estão lá dentro ainda. Né? Por que isso daqui é importante? Porque o processo terapêutico ele vai demorar para curar as feridas do passado, mas a gente pode no aqui e agora já se proteger, né? Então, colocar limites, se distanciar de pessoas que nos fazem mal é uma atitude de autoproteção. Quando você se protege, imediatamente você está lançando uma mensagem para você de que você é importante, de que você pode confiar em si, de que você não vai mais se expor. Então, muitas vezes as pessoas falam que ai, fulaninho faz isso comigo. A pessoa só vê o que o outro faz, mas não percebe que ela participa disso, ou por ela não colocar os limites necessários, ou por ela se expor a essa relação. Porque quando eu me exponho a essa relação, eu estou topando. E o que eu digo pra mim? Que eu não tenho valor, que tudo bem eu me expor pra qualquer pessoa. Tá? Dri, quanto tempo leva para mudar um padrão e curar uma ferida? Duda, isso é assim muito subjetivo, de verdade, gente. Não é porque eu não tô querendo dar uma resposta pra vocês. Eu já tô há mais de 8 anos em consultório, né? Eu já atendi muitas pessoas, né? E eu tenho uma agenda cheia. É muito de pessoa pra pessoa. E assim, não é uma coisa legal da gente ficar medindo, sabe? Do tipo, você tá enrolada, vamos logo. Não, cada um tem o seu processo, sabe? Existem pessoas que para acessar uma dor demora, para ressignificar a dor demora. Então, às vezes a gente começa acessando as dores menores e aí a gente já vai resolvendo e depois passa um tempo de terapia, aí é como se a gente já se sentisse mais seguro para acessar às vezes dores mais intensas. E a gente tem que respeitar esse processo, sabe? A gente não tem que ficar com esse sentimento de que até é uma coisa muito atual, né? A gente tá sempre atrasada, a gente sempre... Eu inclusive, tô cuidando muito disso na minha vida, gente, porque assim... Ser mãe, profissional, ter uma casa é uma loucura. Se você não cuida da sua mente, você tá sempre atrasado, você tá sempre... E assim, terapia, o primeiro passo, o grande passo desse processo é acolhimento. Acolhimento, sabe? Quando a gente sabe que está curada? Quando você tem autoconfiança. Quando você se sente bem com quem você é. Quando você não julga mais o que você sente e sim acolhe, se defende, expressa. Quando você para de tentar, né, não ser humana e você entende que as falhas fazem parte da vida e você perde o medo, a vergonha de falar sobre isso, porque se diminui muito o medo da rejeição. Porque o medo da rejeição, em sua maior parte, é uma projeção, é a gente achando, né, que as pessoas vão nos rejeitar como a gente se rejeita. Ou como alguém um dia do nosso passado, um trauma que a gente ainda não curou, nos rejeita. Então, é isso, né? A gente precisa investir, né, em autoconhecimento, treinar, estar ativo nesse processo de autocuidado, porque aí a gente vai colhendo os frutos. E é muito bom, gente. Nossa, é muito bom. Esse é um investimento de tempo, energia, e quem tiver a possibilidade de dinheiro para poder fazer uma terapia, né, ou de plano de saúde, enfim. Hoje também a gente tem muitos lugares sociais de atendimento social, tá, gente? Inclusive, eu sempre deixo aqui preenchido 2 vagas de atendimento social. Quem investir tempo e energia, isso é muito poderoso, gente, muito poderoso. A gente, às vezes, tá investindo
só querendo dinheiro, só querendo ganhar mais dinheiro, só querendo... Mas não adianta. Eu atendo pessoas muito bem-sucedidas financeiramente e que não conseguem usufruir nada, porque quando você tá em pânico na sua vida, quando você tá sofrendo, quando você tá se sentindo, quando você se agride, você é seu maior inimigo, nada disso adianta. Não adianta. Não adianta, não é sobre casar, não é sobre ter filho, não é sobre ganhar dinheiro. Não... É óbvio que todas essas coisas, gente, podem ser coisas legais e sim, é óbvio que eu tô falando aqui não que dinheiro não seja bom, tá, gente? É bom e tudo bem e resolve problemas. Mas eu tô falando que não é só sobre isso, né? Não adianta a gente alcançar, muitas pessoas alcançam por motivos ruins. Por motivos ruins. Tem gente que, por exemplo, eu posso fazer atividade física e outra pessoa fazer atividade física. A gente pode alcançar o mesmo lugar, né? O mesmo corpo, o mesmo lugar e tal. E nossa, olha quanta atividade física a gente fez, e nananã, a gente tem a mesma energia, eu consigo pegar o mesmo peso, eu consigo... Mas a gente pode fazer isso por motivos totalmente diferentes. Eu posso fazer por amor a mim, por eu me sentir merecedora de cuidado, por eu cuidar do meu corpo, por eu saber de todos os benefícios que isso tem pra mim. A outra pessoa pode fazer porque ela sente que ela só vai ser amada se ela for perfeita, porque ela se desqualifica em quem é e acha que a única coisa que tem valor nela é o corpo dela. Então ela fez isso por cima de quê? De muito alta agressão, exigência, desqualificação. E a diferença é que quando nós duas chegarmos num lugar igual, eu vou estar satisfeita, feliz, usufruindo disso. E essa pessoa insegura vai estar insatisfeita, querendo mais, se agredindo, com pânico, com ansiedade. Percebe? Claudinha, linda? Então, são os motivos também. O que te leva pra frente, né? Quais são os motivos que você tá usando, né? Muita gente alcança lugares muito grandes pela autoagressão, mas tá lá no dia seguinte, no consultório, né? Tomando ansiolítico e não conseguindo usufruir de nada, né? Porque isso não substitui a sua mente, não substitui a sua relação com você mesmo. Gente, eu tô meia hora e eu só falei Como é que vai ser essa live? Tá, tudo bem. Adriana, tudo bem, né? Você está empolgada, você está aqui falando, né, coisas importantes, tá tudo bem. Não vou exigir pressa de mim. Caso a gente só consiga fazer, por exemplo, 3, aí a gente termina o teste na quinta-feira, faz mais 3 na quinta-feira, tá bom? Eu sou dessa tese, gente. Eu prefiro fazer a coisa bem feita e devagar do que falar aqui e vocês não absorverem nada. Aí vocês ficam com mais pânico, né? Nossa, Adri, eu me vi em tudo isso. Tô me vendo em tudo isso e agora como é que eu resolvo isso? Então eu prefiro que a gente demore um pouquinho em cada tópico e que vocês saiam um pouquinho mais seguros, né? E com mais instrumentos mentais para trabalhar essas questões. Então vamos lá, gente. Quem se viu aqui nesse número 1? Quem tem uma tendência a se manter em relações tóxicas que te fazem mal, e aí você acha que é com você acha que é culpa sua, você acha que você que tá exagerando, você desqualifica suas emoções, você fica se esforçando pra agradar aquela pessoa, se esforçando pra conquistar aquela pessoa, e fica mal, e quem é que se mantém nesse tipo de vínculo? Eu já me mantive muito, viu? Já me mantive muito. Eu lembro assim da minha infância, ela agora é minha amiga. Ela agora é minha amiga, ela sempre foi minha amiga, né? Mas eu tinha uma amiga de infância e eu era louca por ela, assim. Ela era mais velha do que eu e eu só tenho um irmão mais velho. Aliás, eu tenho uma irmã e um irmão também, mas na época, minha irmã nem tinha nascido, porque minha irmã e meu irmão mais novos são do segundo casamento do meu pai. Então era só eu e meu irmão. E aí, meu irmão são 7 anos mais velho do que eu, né? Então nessa época ele não tinha muita paciência pra mim, sempre foi o meu melhor amigo. Mas não era assim de ficar brincando comigo, a gente, né? Ele tava lá, sei lá, eu com 7 anos, ele com 14. Então, ele tava lá curtindo os amigos dele, né? E eu com as minhas amigas, porque eu sempre morei numa quadra muito cheia de criança. Então, só que eu tinha uma amiga do prédio que eu era assim, louca por ela. Louca, assim, ela era mais velha do que eu, então pra mim ela era minha irmã, minha melhor amiga, eu era apaixonada por ela. Só que tinha uma questão que ela era mais velha, né? E eu era meio que uma pirralha. Então, qual era a brincadeira delas, às vezes? Ficar me excluindo, sabe? Eu lembro uma cena, uma vez que eu falei assim, elas estavam planejando de ir pra Lua, eu acho, pro universo, algum lugar, né, fora da Terra.
Ah, porque a gente vai ter uma nave e aí a gente vai para esse lugar. E eu lembro que eu cheguei e falei assim: eu posso ir com vocês? Não, não pode. A nave só tem 2 lugares. Nossa, eu chorava, eu ficava mal, e eu ficava. E eu sei que feridas que me faziam ficar, naturalizar e manter aquilo, sabe? Eu sei quais foram os abandonos, né, e as rejeições da minha infância que me faziam persistir. E eu tô dando aqui exemplo de criança, mas isso se manteve por muitos anos. Se manteve por muitos anos, né? Essa minha atitude de querer sempre agradar, né? Eu era a boa moça, eu queria agradar todo mundo, eu tinha muita dificuldade de dizer não, de colocar limites, né? Então, eu me mantinha, e é óbvio que quanto mais eu tinha que me esforçar para receber uma migalha, né? Mas eu me sentia sem valor, que já era uma dor minha e que nutria com essa relação, com essas relações, né? Então aqui, quem se identifica, gente, com a número 1? Quem se identifica, coloca só assim, 1. Escreve aí, 1, tá? Quem se identifica, escreve o número 1 aí pra eu saber quantas pessoas se identificaram com essa primeira atitude. Vamos pra segunda. Segunda atitude, ser muito crítica, nunca se sentir satisfeita. Isso é parte do perfeccionismo. O que acontece, gente? A gente aprende a partir desses traumas, dessas dores da nossa vida, né, a não confiar mais na gente. A gente não confia mais na gente. A gente não confia mais de que nós somos bons o suficientes, né? Então essa é a grande questão. Por que o povo fala assim, Dri, por que sempre na terapia a gente vai pra infância? Por vários motivos. Primeiro, na infância é quando você começa a desenvolver a sua identidade, a sua autoimagem. Então é quando você começa a desenvolver. Só que a criança, ela é totalmente codependente, que quer dizer o quê? Ela não tem autonomia de identificação. Ela não consegue olhar e falar assim, cara, isso daqui é do outro, não tem nada a ver comigo. Sabe? Ele tá estressado, isso é um problema dele. Ou ela não consegue. Tudo é em torno dela. A criança, ela tem um egocentrismo. Ela entende que tudo que acontece está relacionado a ela. Por isso, muitas vezes a criança tá ali querendo fazer a mãe feliz, querendo resolver casamento de pai e mãe, querendo se envolvendo nesses processos, porque ela entende que muito tem a ver com ela. Então, uma pessoa, um pai, por exemplo, que vai embora, que abandona uma criança, essa criança, ela não vai ter a capacidade de olhar e ter raiva desse pai e falar, é um problema dele, né? É ele que não tem responsabilidade afetiva, que não... Não. O que ela vai sentir é, o que eu fiz de errado? Será que eu não sou boa o suficiente para ser amada? Será que a minha existência não importa? Eu não tenho valor? É esse o sentimento da criança. Então ali, ela, a partir dessas dores, ela vai definindo a autoimagem dela, assim como também a partir dos afetos. Então, uma criança que recebe afeto, uma criança que é bem qualificada, uma criança que é bem cuidada, é uma criança que vai sentir, eu tenho valor. Olha que legal, as pessoas param pra me ouvir. Olha que legal, eu expresso as minhas emoções e as pessoas acolhem as minhas emoções e não desqualifica, me critica, me diminui, me inferioriza, que feio, que essa criança chorando, que essa criança com raiva. Entende? Então, por isso que a gente sempre volta na infância. Então, a questão é que todos esses processos, gente, a gente vai absorvendo e determinando como a nossa autoimagem. E se agora, enquanto adultos, a gente não para entender e ressignificar isso, a gente carrega isso até pro fim da vida. A gente faz algumas mudanças de amadurecimento, né, com o tempo, mas aquela base neurótica que a gente chama de dor latente tá lá e ela me guia. Então, a gente entende o quê? Eu não posso confiar em mim. As minhas emoções não são boas porque a gente se sente inconveniente, inferior, fraco com as nossas emoções. As minhas capacidades não são suficientes porque a gente tá ali o tempo todo recebendo uma crítica, uma desqualificação, então eu não posso confiar em mim. Eu não sou bom o suficiente para ser amado porque eu fui rejeitado, abandonado, desqualificado. Então, a gente acaba tendo uma autodefinição e aí a gente faz exatamente aquilo que eu falei aqui no início, né, com a frase de Jung, que é a gente se torna o nosso maior inimigo. A gente nunca tá satisfeito com a gente foca no negativo. Então eu posso ter um dia que eu produzi um monte de coisa, mas o fato de eu não ter feito tal e tal coisa vai me fazer olhar para tudo que eu fiz? Não, eu vou olhar para o que eu não fiz. Eu vou falar, tá vendo como eu não dou conta, como eu sou péssima? Percebe? Eu posso ter vários amigos, mas uma pessoa me rejeita, eu foco para aquela pessoa. Tá vendo como eu sou insuficiente, ou como eu não posso confiar nas pessoas, como as relações são ruins. Toda aquela neurose latente daqueles traumas e daquelas dores estão lá, ó, determinando a minha vida. Determinando a forma que eu me enxergo as relações, a vida. Então,
Esse lugar de autocrítica exagerada, gente, eu não tô falando sobre afeto. Afeto, gente. Faz parte do afeto o limite, a responsabilidade. Afeto não tem a ver com você vitimizar a si mesma. Isso não é afeto. Isso é desqualificação da sua potência. Mas afeto é a forma que você se trata. Como é que você trata, né? Tem uma frase que eu até trouxe na última live da Brené Brown, que ela fala assim: fale com você como você fala com a pessoa que você mais ama. Como você fala com a pessoa que você mais ama, fale com você. Tá? Essa é uma prática importante, gente. Então, se eu tô ali no fim do dia, só focando no negativo, só me desqualificando, só me agredindo, me achando péssima, né? Eu tenho que estar atenta. O que eu vou fazer com isso? Tá? O que isso nutre em mim? Nutre todas as minhas dores e minhas neuroses. Tá? Então, a gente precisa... Dri, cara, eu tô esgotada, não tô conseguindo fazer atividade física, não tô conseguindo sair da cama, não tô conseguindo fazer tal, não tô conseguindo fazer tal. Aí a minha pergunta é, o quanto você se agrediu a ponto, né, de você acabar com a sua energia vital? Porque isso, gente, é muito condicionamento de desqualificação. E aí eu não tenho saída pra fazer uma atividade física e melhorar o meu humor, pra poder ser produtiva numa coisa que me deixa mais segura comigo mesma. Percebe? Porque minha energia tá lá embaixo. Por quê? Porque meu pensamento tá o tempo todo minando, desqualificando. Então, é isso, tá, Beta? Tem que diminuir essa exigência, esse grau de rigidez com você. Né? Eu aposto que se eu colocasse a sua criança na sua frente, com tudo que ela sofreu, com todas as dores, com todas as inseguranças que ela viveu, que você seria tão exigente e crítica com ela. Só que a grande questão é que ela ainda mora aí dentro de você. O que faz você se agredir é que ainda reside dentro de você a criança ferida, a criança agredida. E a questão é que hoje você é a agressora. E é isso. Se a gente não presta atenção, a gente se torna os nossos maiores agressores. Então a gente precisa, de fato, desenvolver mais amorosidade, mais empatia, mais acolhimento. Entender que o crescimento não vem da agressão. Não vem da agressão, vem da responsabilidade e da empatia. Eu me responsabilizo pelo que eu faço, né? E tenho empatia do que deu pra fazer, do que eu sabia, do que eu posso aprender a partir disso. É respeito. No mínimo, respeito. Até você chegar ao amor. Mas no mínimo você tem que começar com respeito. Pergunte pra você, eu falaria desse jeito com outras pessoas? Com pessoas que eu amo? Será que eu falaria dessa forma? Tá? Isso é uma coisa importante da gente exercitar. Não dá pra gente deixar a nossa mente... Deixa a vida me levar. Eu vi um meme um dia desses, acho que foi um Reels, na verdade, que a pessoa fala assim, Zeca Pagodinho, eu deixei a vida me levar e olha onde eu tô. O que eu faço agora? Tipo, tô num lugar péssimo. Não, gente. A vida a gente tem que ter intenção, propósito, ação. Deixar a vida te levar é isso. Não vai sair do mesmo lugar. Você vai continuar tendo o mesmo tipo de pensamento. Né? Então a gente tem que estar muito atento. A comparação, gente, ela nada mais é do que uma autoagressão, tá? É você pegando o melhor do outro, né? E é só o que você vê, porque é só o que você enxerga do outro, né? Então você pegando ali o melhor do outro pra se agredir. É só mais uma forma de autocrítica, tá? Comparação nada mais é do que isso. É só você pegando uma questão do outro, né? Que ele tem ali o bem desenvolvido, ou que você acha que ele tem bem desenvolvido, que é o que você enxerga do outro, pra usar como uma forma de autoagressão, tá? Que é o que os pais fazem quando comparam, né? Querem fazer você se sentir inferior ao outro. E mal por não ter uma atitude, né? Então, você vê como a gente tem uma cultura da agressão? Os pais muitas vezes fantasiam que é isso que vai fazer a criança melhorar? Não é. Não é. O que a criança melhorar, é aquilo que eu falei, ela tá fazendo pelo motivo errado. Ela tá fazendo porque ela tá gerando uma codependência. Ela tem que ser perfeita pra ser amada. Eu tenho muitos clientes aqui perfeitos à vista dos outros. Corpos perfeitos, salários perfeitos, um monte de coisa perfeita, que estão diariamente tendo crise de ansiedade. Porque se você quer ser perfeito, isso você tá sempre se agredindo, porque você não é.
Nem eu, nem você, nem ninguém. A gente não é perfeito. Então é a base de muita autoagressão, né? Tentar ser perfeito. Então vamos lá, gente. Quem aqui se identificou com o segundo? É muito crítica consigo, vive insatisfeita. Quem aqui se identificou muito com o segundo? Tá? Então, quem se identificou muito com esse segundo, exercitar bastante gratidão, acolhimento, reconhecimento, admiração. Eu direto faço um post aí pra vocês treinarem isso. Falo assim, escreva aqui uma frase de amor pra você. Escreva aqui a sua última grande conquista. Escreva aqui o que você mais admira em você. Direto eu tô fazendo uns posts assim, porque isso tem a ver com você exercitar. É um exercício do dia, né? Então, algumas pessoas, inclusive, eu indico fazer lá uma caixinha da gratidão, que é o quê? Todo dia escrever pelo que eu sou grato, colocar lá na caixinha. No momento que eu tô mal, eu vou lá e pego uns 3 papeizinhos pra eu me lembrar. O que eu admiro, o que eu sou grato, o que eu... Ai, tem a ver com eu ser uma pessoa, então, que tô achando sempre tudo bom. Não tem nada a ver com isso, gente. Não tem nada a ver com você estar achando tudo sempre bom, com você... Não, tem a ver com você ter um olhar mais amplo e justo sobre a sua humanidade. Tem a ver com isso, tá? Porque é o afeto que te dá força, pilha, energia pra poder melhorar nos pontos que ainda não estão bons. E assim a gente vai pulando de degrau pra degrau. Mas se a gente tá aqui nesse degrau, a gente vê um monte de degrau que a gente tem que subir, mas nesse degrau a gente tá se desqualificando, se agredindo, minando, acabando com a nossa energia vital, como é que eu vou pular pro próximo degrau? É o que eu falo, gente, quem se ama não quer ser o mínimo na vida. Quem se ama quer crescer, quer viver com abundância, quer se conectar, né? Quer se envolver, quer isso, e potencializar. Então não tem a ver com eu ficar ali pequenininho, ai, tudo bem, eu me amo, coitadinha de mim. Não. Né? Tem a ver com eu usar do meu amor para o meu crescimento. Né? Eu posso olhar para as minhas dificuldades com empatia e com afeto. E não para me agredir, me desqualificar, me diminuir, me inferiorizar e me convencer que eu sou péssima e horrível. Tá? Isso é uma coisa que eu sempre falo, porque essa é uma fantasia do agressor. A fantasia do agressor é que no dia que ela for amoroso, ele vai ser mole. Ah, mas no dia que for amoroso comigo, eu vou ser mole. Aí eu não faço mais nada. Aí eu não cresço. Aí acaba comigo. Não, gente. No dia que você for amoroso com você, você vai ser invencível. No dia que você se conquistar, que você for um grande amor na sua vida, você se torna invencível. É o contrário. Tá bem? Combinado? Então vamos exercitar mais amor próprio aí, viu? E vamos pro terceiro. Gente, eu vou fazer isso que eu falei mesmo, tá? São 6, impossível, né? A gente não vai ficar aqui 2 horas falando sobre isso, até porque é muita coisa pra absorver. Eu vou falar então aqui o terceiro. A gente vai fechar a live de hoje e quinta-feira vai ser a continuação. Vamos falar mais 3, tá? E fique tranquilo, quem não puder assistir de quinta, né, não tem problema. Eu vou colocar tudo lá no canal do YouTube, aviso vocês aqui nos stories, tá bom? E aí vocês vão conseguir acompanhar tudo, tá? Então vamos lá. Número 3, último. Nunca se priorizar, viver servindo os outros. Por que isso gera mais ansiedade, gente? Por que eu sempre colocar o outro em primeiro lugar gera muita ansiedade? Porque a mensagem que eu estou passando para mim mesma, a partir dessa atitude, e para o outro também, a partir dessa atitude, é que eu sou menos importante. Que o outro é mais importante. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Porque às vezes a gente está lá, se estabanando para alguém nos ver, nos aceitar, nos amar. Só que a gente não percebe que o que a gente está comunicando é o oposto do que a gente está querendo. A gente está sendo contraditório. A sua atitude fala mais do que a sua boca. Muito mais. Muito mais. A sua atitude fala muito mais do que a sua boca. Os nossos sentidos, gente, as nossas percepções, elas não são só... Entenda que muito do que você vive não é só o que você tem consciência. Tem muita coisa que você capta que você não tem consciência. Que você não tem consciência. A mesma pessoa pode tratar você de uma forma e me tratar de uma forma totalmente diferente. E sabe qual é a diferença? O que eu comunico pra ela. Se eu comunico limite, ou seja, opa, com a Adriana eu não posso fazer qualquer coisa não, eu tenho que estar atenta. Não posso aqui querer montar em cima dela não, que ela não bota um limite. Isso é sentido. Isso não é só racional, isso é sentido. A pessoa sente até onde ela pode ir comigo. Se essa pessoa entende que, opa,
A Adriana, eu não posso ficar chateado porque a Adriana me disse um não e vai se priorizar, não. Você vai falar, ué, isso é um problema seu. Se não me cabe dentro dessa relação, é uma relação que eu não quero. Pra essa relação, e pra eu querer essa relação, ela tem que me caber. E me caber tem a ver com eu me cuidar, com eu ter os meus limites, com eu ter tempo pra mim. E não pra eu viver pra te fazer bem e ficar ali me frustrando. Lide bem com essa frustração. Isso não é uma tarefa minha, te salvar e te fazer feliz. Em alguns momentos, as minhas atitudes vão fazer você feliz. Mas essa não é uma responsabilidade minha te manter feliz. E não é. Não é. Então a gente tem que estar muito atento com isso. Tá, gente? Muito atento com isso. Quando a gente tá sempre servindo, querendo que o outro nos aceite, a gente tá falando pro outro o quê? Que o meu valor é a minha utilidade. E aí depois, quando eu não recebo o que eu dou, porque eu não vou receber mesmo. O que eu tô educando? Eu tô educando essa relação a funcionar dessa forma, que é você em primeiro lugar e eu em último lugar. Eu estou educando essa relação. Então eu não vou receber o que eu quero. E aí quando eu não recebo, eu me sinto injustiçada. Eu falo, poxa, eu faço tudo por essa pessoa. E essa pessoa não faz o mesmo por mim. Entende? O primeiro ponto é, será que eu deveria fazer tudo? Será que eu não estou fazendo menos por mim? Pouco por mim? Gente, fazer por si não é ser egoísta. Não é ser egoísta. Eu tenho certeza que eu sou uma mãe muito melhor pro Joaquim, porque eu vivo o meu propósito com a psicologia, porque eu cuido de mim, porque eu me relaciono com pessoas boas, porque eu gasto tempo comigo. Porque se eu colocasse todo o peso da minha felicidade no meu filho, por exemplo, isso gera uma dívida para ele. Isso gera para ele uma responsabilidade que não é dele. Isso gera uma ansiedade para ele. Isso é um peso para a criança. Eu tenho que ser uma boa pessoa para mim. E isso educa o meu filho a ser uma boa pessoa para ele. A entender como funcionam as boas relações. Aonde nem sempre ele vai ter o que ele quer. Às vezes ele vai se frustrar. Mas ainda assim ele se sente amado e seguro nessa relação. Porque o amor tá além disso, gente. Tá além disso. Amar uma pessoa é que essa relação, essas duas individualidades caibam dentro dessa existência. Se só uma cabe, a outra não cabe, a outra fica ali de utilidade, de serventia, isso não é uma relação de afeto. Nem você faz porque você ama, você faz porque você tem medo e porque você se sente insegura. Nem o outro topa porque ama, topa porque é útil. E isso é uma relação tóxica. Tóxica. Então, se você é do tipo de pessoa que tem medo de dizer não, se sente culpado por se priorizar, por ter momentos pra você, de investir tempo, energia, dinheiro, o que for em você. Se você tá sempre comunicando isso pros outros, isso vai te deixar mais ansioso. Porque o que você tá gerando aqui, basicamente? Codependência. O meu valor depende do que as pessoas acham de mim. Então, eu tô sempre ali em função de conquistar essas pessoas. Ao invés de investir naquilo que realmente vai me gerar paz e autoconfiança, que é conquistar a mim mesma. Essa é a nossa maior tarefa na vida. Conquistar a nós mesmas. Então não tem como você se sentir bem, com uma boa energia, né? Uma pessoa criativa para resolver os seus problemas, para se sentir segura com você, se você não cuida de você. Se você não tem um tempo para se envolver com uma live como essa, gastar energia lendo alguma coisa, investindo num sonho, fazendo uma atividade física, cuidando de você, do seu lar, das suas coisas. Não tem como você se sentir bem assim. Não tem. Então isso vai te deixar mais ansioso e mais codependente. Tá bom? Quem se identificou aqui com o número 3? Quem é que essa pessoa que tem dificuldade de se priorizar, que tá sempre servindo os outros, que tem medo de dizer não e ser rejeitado, que sente culpa quando cuida de si, porque devia estar cuidando do outro? Quem aqui se identifica com o número 3? Deixa aqui. Deixa eu ler um pouquinho aqui o que vocês estão me mandando. Ai, gente, que bom que vocês estão gostando. Que bom, Kelly, que você tá gostando. Dri, queria opinião sua. Preciso mudar de emprego, mas estou com medo, indecisa. Tá muito difícil, mas não tá bom para mim. Olha, isso é uma decisão muito pessoal. Inclusive, assim, né? Isso não é parte de um processo terapêutico, né? A gente não
fala o que o outro tem que fazer, porque isso é muita responsabilidade, inclusive, né, gente? Na verdade, a terapia, ela quer gerar autonomia, que você consiga medir as coisas pra você e poder tomar as suas decisões. Mas assim, eu sou do tipo que, se alguma coisa tá me fazendo muito mal, eu geralmente dou meus pulos e saio daquilo ali. Eu não gosto de me acomodar em coisa que me faz mal, não. Sabe? Eu prefiro arriscar o novo do que ficar em algo que me faz mal, né? Mas isso é uma coisa que cada um tem sua medida, cada um tem seu nível de risco, de confiança pra fazer isso, né? Eu sou uma pessoa assim que hoje, né, como eu estou muito conectada a mim, né, e tenho realmente um apreço por mim, e eu não sou perfeita, tá, gente? Nem quero, pelo amor de Deus, nem quero estar nesse lugar. Eu sou humana, eu falho, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho minhas inseguranças, eu tenho os meus medos, eu tenho tudo isso, né? Mas hoje eu já tô numa faixa de okidade, né? Eu trabalhei muito, investi muito em mim pra me sentir ali dentro de uma okidade, de uma insegurança que eu consigo resolver, que eu consigo lidar, né? Então hoje estar numa situação, num ambiente que me faz mal é algo que me, assim, que eu não quero, sabe? Que eu não admito muito. Então é isso, tem que ver essa medida, o que te faz mal, tá? Pra você poder tomar essa decisão com mais autoconfiança. Antes não fazia as coisas por medo de errar. Hoje aceito que os erros fazem parte e não me deixo paralisar pelo medo. Perfeito, perfeito. Gente, eu já fiz assim, ó. Hoje eu tenho aqui, né, eu chego a lives de 40 pessoas, mas eu já fiz live para 5 pessoas, né? Eu já tive muitos posts que eram, sei lá, 3 curtidas, 4 curtidas, né? E eu tô falando aqui sobre esse projeto, que é um projeto que eu ainda tô correndo muito atrás, né? Que é impactar mais as pessoas a partir das redes sociais, né? Assim como no meu atendimento, é porque no meu atendimento eu sinto já como uma realização, já sou bem realizada nos atendimentos, né? Mas eu já atendia R$10, sabe? Então a gente não tem que ter medo de errar, de começar do início, sabe? É isso, né? Progresso é a base de persistência, de resiliência, de empatia. Progresso não é a base de perfeição, isso não existe. Não existe. Então, ressignificar isso é muito poderoso, tá? Bom, gente, vamos para a leitura final, tá? Da última live. E vamos... Imagina, você não precisa me pedir desculpa, não. Não tem que pedir desculpa, não. Eu tô explicando essa questão, né, de eu não decidir por ninguém, exatamente para que vocês invistam nessa autonomia, tá, Gi? Mas quero te ajudar no que eu puder te ajudar, eu tô aqui pra isso, tá bom? Então, não tem que pedir desculpa de jeito nenhum. Então, vamos lá. Daqui, desses 3, quais que vocês identificaram mais? Tá? Então, olha só, a Kelly, eu acho que ela falou que se identificou mais com 2 e o 3, né? Ser muito crítica, nunca se sentir satisfeita e nunca se priorizar. Viver servindo os outros. Que mais, gente? O que vocês identificaram aqui nesses 3? Se manter em relações tóxicas, ser muito crítica, nunca se sentir satisfeita, nunca se priorizar, viver servindo o outro. Desses 3, qual desses 3 vocês mais se identificam? Pois é, Beto, essa é uma coisa até interessante, né? Esse hábito de pedir desculpa, né? Esse sentimento de inconveniência. É quem se sentiu ali na sua construção de autoimagem inconveniente na sua humanidade. Então, muita gente fica nesse processo de ficar sempre pedindo desculpa, tá? Então, tá, a Solange, 2... A Beta, 2 e 3. A Laurita, 1, 2 e 3. Tá vendo, Beta? Você falou que ia fazer todos, ó. Já pulou 1. 1 e 2. Então tá, gente. O que a gente vai combinar? Quinta-feira, às 19 horas, no mesmo horário de hoje, a gente vai falar dos outros 3, tá? Pra gente fechar e identificar aí quanto dessas atitudes você vem carregando na sua vida, tá bom? Para que você possa superar, para que você possa, então, anota no caderno esses 3 que você se identificou, para isso ajudar você a estar mais ativo no seu dia a dia, a colocar os seus limites, a investir tempo e energia em você, né, e a melhorar na sua relação, na sua fala, no seu pensamento consigo mesmo, tá bom? Então, quinta-feira, às 19 horas, aqui no mesmo lugar, a gente vai estar falando sobre os outros 3 pontos. Gente, a frase, né, para fechar a live de hoje também é de Jung. E eu escolhi uma frase que fala assim: uma neurose é sinal de acúmulo de energia no inconsciente. Vou explicar, vou destrinchar isso daqui, te acalma. Muita palavra difícil, Dri, não tô entendendo nada.
Uma neurose é sinal de acúmulo de energia no inconsciente, ao ponto de ser uma carga capaz de explodir. O que é importante a gente entender? Que o transtorno da ansiedade, né, é uma carga que já explodiu. Quer dizer o quê? Quando a gente vem ali, né, na nossa história de vida, colecionando traumas, colecionando dores, né, sem fechar esses ciclos. Inclusive, quinta passada a gente falou sobre essa importância de fechar ciclos. Sem fechar os nossos ciclos, quando a gente vem ali carregando todos esses traumas, essas dores, essas questões da nossa vida. E a gente não vai fechando esses ciclos, limpando, a gente vai só se contaminando. É isso que ele fala sobre acúmulo de energia. Isso vai deixando ali uma energia parada, um medo, uma ameaça, uma insegurança. E aí, quando acontece uma questão, e eu já tô muito aqui à flor da pele, muito sensibilizado pelas dores da vida, muito contaminado, eu explodo. E é quando vem a crise de ansiedade, por exemplo. Então, a crise de ansiedade, gente, não é uma coisa que acontece do dia pra noite. É uma coisa que vem se acumulando de muito tempo. A pessoa às vezes fala assim, do nada eu tive uma crise, do nada eu comecei a ter crise de ansiedade. Não, isso são processos que vêm se acumulando, né? Então, por isso que sempre quando a gente tá ali num transtorno ansioso, a gente precisa olhar para nossa história de vida para a gente poder ir fechando e curando partes desses processos, ressignificando a forma da gente se ver para que a gente possa, então, né, ficar menos sensibilizado e mais seguro, né? Mais autoconfiante, mais seguro para lidar com as coisas da vida. Tá bom? Entenderam? Gostaram da live? Gente, como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente se vê quinta-feira. Eu tô tentando começar a fazer live nos sábados, mas depende da minha noite com o Joaquim, né? Quando o Joaquim começar a dormir melhor, né? Na verdade, ele até dorme bem. A questão é que eu tenho que ficar dando ainda leite pra ele durante a madrugada, que a gente ainda tá nesse processo aí de engorda, né? Então, ainda preciso ficar dando leite pra ele. E aí, sexta-feira, geralmente, é o dia que eu fico sem ajuda aqui em casa. Então, fico só eu e ele. E aí, geralmente, sábado, eu tô meio cansada. Mas eu vou continuar insistindo, porque eu tô querendo fazer live pelo menos terça, quinta e sábado, tá? Sábado é um dia que a galera tem mais livre, então eu acho que vai ficar bom também pra todo mundo, tá? E aí, eu aviso vocês aqui nos stories, tá? Se for ter. Muita gente tá me perguntando, gente, sobre o desafio da autoestima. Eu tô fazendo, porque as coisas agora estão mais lentas na minha vida, mas eu tô desenvolvendo, terminando, tá? O desafio. Então, assim, a intenção do desafio é exatamente colocar em prática, por 21 dias, atitudes que ajudem a desenvolver autoestima e amor próprio. Ou seja, que automaticamente diminuem, né, a ansiedade, né? Inclusive, o nome do desafio vai ser 21 dias de amor. 21 dias em um caso de amor. Um caso de amor com nós mesmos, tá bom? Assim que tiver tudo pronto, o desafio, eu venho explicar pra vocês como é que vai funcionar, tá? E aí a gente inicia aí 21 dias desse desafio. Oi, Volita querida! Calma aí, deixa eu ver aqui. Que bom que vocês gostaram. Um beijo no Joaquim. Esse Joaquim é amado demais, viu? E a mamãe dele adora esse monte de tia e de tio amando o Joaquim, viu? Gente, inclusive eu vou agora, eu separei ali, eu vou lá no Instagram do Joaquim agora explicar uma questão do pezinho dele, que muita gente tá me perguntando, tá bom? Quem quiser saber um pouquinho mais de Joaquim, é só lá no Instagram dele, tá? @joaquimcastelo.leonquim, tá bom? Um beijo, meus amores, até quinta-feira.